Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz aí, diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa tarde, na verdade na madrugada, eu orava ao Senhor. E nessa tarde eu preparava uma palavra para trazer ao coração de vocês. E Deus tratou comigo sobre 3 livros. O livro dos seres viventes, o livro das pessoas que nascem. A Bíblia diz em Malaquias, do capítulo 3, 16 ou 18, 16, diz o seguinte, que Deus tem um memorial, de que Ele toma nota de tudo aquilo que nós falamos, pedimos, oramos. E nós entendemos e lemos e achamos algumas passagens bíblicas que deixa claro que Deus tem o livro do ser vivente. Ou seja, quando nasce uma criança, Deus escreve lá o nome dele. E quando vence o tempo determinado por Deus da vida daquela pessoa, Ele então vai apagar esse nome do livro. E essa pessoa vai partir no Senhor. Esse é um dos livros. Existe um outro livro que é o livro onde se toma nota das obras, das boas obras, das más obras, das obras que os homens fazem sobre a terra. Esse livro existe. É o livro que se abre ou que se abrirá no momento do tribunal de Cristo, que não é para julgar, mas é para galardoar, é para abençoar a sua igreja, e Ele vai abrir esse livro e ver as obras que fizemos, e nós vamos ser abençoados, premiados, galardoados, segundo as obras que nós fazemos aqui na terra. E o terceiro livro, e o mais importante, é o livro da vida. Que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então hoje nós vamos falar desses livros. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 11 e o versículo 12. Este texto está relacionado ao juízo final, mas ele vai dar uma ideia para nós desses livros, da existência desses livros. É somente uma base, nós vamos ler outros livros, outros versículos. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, está no plural, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, eu peço a tua direção. Se trata de um texto, meu Deus, difícil de se ministrar, eu peço a direção e a sabedoria do Espírito Santo. Que o Senhor me ajude, ó Deus, a explicar para a igreja da maneira que o Senhor tratou comigo. Fala conosco nesta noite, por amor ao Senhor, por amor à sua obra, por amor à sua palavra, por amor à sua igreja, por misericórdia da minha vida, Senhor. Fala conosco, trata o nosso coração, confirma, Senhor, os teus propósitos em nossa vida. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Olha, queridos, o Senhor, Ele quer dar capacidade de Deus para nós,
para que a gente possa conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a verdade chega para nós, os nossos olhos são abertos, a ignorância vai embora, a escuridão dissipada e a luz do conhecimento brilha. Quando chega o conhecimento de Deus para nós, as coisas na nossa vida mudam. Por isso a Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o Senhor, Ele se revela pela sua palavra. É a palavra de Deus que traz para a gente graça. É a palavra de Deus que traz para nós conhecimento. A segunda carta que que Pedro escreveu, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, ó, Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, crescer na graça é maravilhoso. Crescer na graça é crescer por meio da oração, é buscar comunhão, é buscar intimidade, é aquela busca espiritual que nós pregamos a semana passada. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer é buscar a Deus por meio da oração. Mas crescer somente na graça não é o suficiente. Se faz necessário crescer na graça e no conhecimento, pois a graça é a unção, é a capacitação de Deus, é a fé acrescentada, é a manifestação do sobrenatural nesta vida natural. Isso é graça, é o favor que nós não merecíamos, mas recebemos. Isso é graça. Mas é o conhecimento que estrutura, é o conhecimento que dá base para a gente, é o conhecimento que cria as paredes, não é? Deste local de graça, ou seja, a graça precisa ser colocada dentro de nós, e nós temos que ter estrutura de conhecimento para reter a graça. Caso contrário, é como se nós buscássemos água com um balde furado. Enche lá e quando traz está vazio, enche lá e quando traz está vazio. A gente sabe que hoje muitos cristãos vivem assim. Ora estão cheios da graça, cheios de fé, ora sem fé nenhuma. Ora estão cheios de esperança, ora sem esperança nenhuma. Porque buscam a graça e recebem. Porque todo aquele que bate, abre-se-vos-á. Todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Então, aquele que busca a graça, recebe. Mas se ele não tiver estruturação da palavra, é como um balde furado. A graça vem e a graça vai. A graça vem e a graça vai. Ele não consegue reter esta graça. O apóstolo São Paulo, ele fala alguma coisa para a gente dentro dessa visão. Na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ou de Efésio, capítulo 4, o Paulo também ele fala para a gente. Eu até li na semana passada, se eu não me engano, verso 14, ele diz assim: para que não sejamos mais meninos, 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor ou caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, né? Naquele que é o cabeça, Cristo. No versículo 12, versículo 12 e 13, voltando só um pouquinho, ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida, estatura completa de Cristo. Amém, irmãos? Então a graça precisa estar dentro de nós, e nós temos que ter condições de reter essa graça
por meio do conhecimento, entendendo a altura, a largura e a profundidade de Deus para com nós. Quando a gente vê esta questão dos seres viventes, a gente vai entender algumas coisas, e eu tinha esboçado de uma maneira, mas sinto de fazer diferente. Por exemplo, alguns textos bíblicos a gente lê e não compreende. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32, verso 32. Ele está falando do livro dos seres viventes. Moisés tem uma atitude muito estranha. 32, verso 32. E ele diz assim, diante de uma situação complicada, eu vou ler o 30 até o 32 para que a gente possa entender melhor. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste, grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Sempre que a gente vê alguns pregadores falando sobre isso, eles justificam dizendo: nossa, Moisés estava tão nervoso que cometeu um desatino, uma loucura. Ele disse: olha, ou o Senhor perdoa as pessoas que pecaram contra ti, ou então o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Moisés não estava dizendo para Deus riscar o seu nome do livro da vida. Moisés estava pedindo para Deus riscar o seu nome do livro dos seres viventes. Em outras palavras, ele estava falando: ou o Senhor perdoa esse povo para que a gente dê continuidade, ou então, Senhor, me tira dessa vida, porque não tenho como levá-los dessa maneira. Então ele está se referindo não ao livro da vida, que está registrado para toda a eternidade, porque Moisés não era louco, ele andava com Deus, ele ficou próximo de Deus, o seu rosto reluzia com a glória de Deus, ele conhecia e tinha o Espírito de Deus. De maneira nenhuma ele diria: risca o meu nome do livro da vida. Ele disse: risca o meu nome dos seres viventes. Amém, irmãos? Risca o meu nome dos seres viventes. Deuteronômio dá para a gente também uma ideia. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo de número 29 e 20. Ele diz assim: o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegara a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazera sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Entendeu agora? O Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Em outras palavras, Deus vai riscar essa pessoa. O que isso está querendo dizer é que o pecado gera morte. Muitas pessoas, como eu preguei um dia desse aqui, são corrigidas pelo Senhor, com vara, Salmo 23. A correção do Senhor é boa, porque Ele diz que corrige ao filho que ama. Mas outras são corrigidas com açoite, e o açoite muitas vezes acaba em morte. Ou seja, riscado do livro dos seres viventes. Não é o livro da vida, onde está escrito para a eternidade, mas é o livro dos seres viventes. É riscado, porque o pecado gera morte. Aquele que pecar, morrerá.